Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é irmão Renato, mais uma vez com vocês no nosso canal Hora Teológica, para trazendo aqui uma dica de leitura, irmãos, pesada, e uma obra assim que estava há muito tempo tentando buscar, porque ela tem, praticamente ela conta como um box, né? Elas são 3 volumes, então eu vou estar trazendo para vocês aqui esse primeiro volume, e pouco tempo atrás tivemos aí uma promoção da Edições Loyola, e já aproveitando essa obra aqui que é riquíssima em seu conteúdo, você tem aqui, ó, História Ecumênica da Igreja. Esse aqui é o volume 1 aqui, ó, dos primórdios até a Idade Média. Você tem aqui a parceria da editora Paulus, Sinodal, que é uma editora protestante, uma editora luterana, e a Edições Loyola, 2 editoras católicas, uma protestante, e como é uma visão ecumênica, né, da história da igreja, então você tem aqui um panorama abrangente da visão de 4 organizadores que vão tratar aqui justamente para que a visão seja ampla, seja abrangente e fácil de leitura, uma questão de uma leitura proveitosa, tanto para protestantes quanto para católicos. Você tem aqui, ó, o Thomas Kaufmann e o Bernard Miller, que são organizadores, são luteranos, tá? Então representando aqui o protestante, e Raymond Koch e o Hubert Wolff, que são sacerdotes católicos. Então você tem aqui duas vertentes diferentes, fazendo aqui esse trabalho magnífico. Antes de a gente entrar nesse review, irmãos, dá aquele like, curte o nosso canal, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal e ajude a gente a alavancar o nosso projeto para outras pessoas que possam conhecer teologia, alavancando os nossos vídeos, né? Você possa apresentar nos seus grupos de teologia da sua igreja ou nas redes sociais que você faz parte, do grupo do WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Facebook. E não esqueça também de acionar o sininho das notificações. Apertando o sininho, vai abrir aquelas 3 abas. A primeira opção, todas você aperta para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. E lembrando também, quem quiser fazer parte do nosso grupo do nosso canal, né? Tá no grupo do WhatsApp, que é a Hora Teológica News. Não é um grupo de debate, é um grupo de informações, de promoções, lançamentos. O que você quiser ficar atualizado, quiser materiais que você precisa para a sua pesquisa, só você mandar seu nome e seu contato para o e-mail que aparece aqui na tela, que é o santosrsb2004@gmail.com. Dito isso, vamos lá. Você tem aqui, ó, como eu falei, ó, o Kaufmann, nascido em 62, professor de História da Igreja da Universidade de Göttingen. O Koch, nascido em 1926, é professor emérito de História Medieval e Moderna na Universidade de Bonn. O Bert Miller, nascido em 31, é professor emérito de História da Igreja na Universidade de Göttingen. E Hubert Wolff, nascido em 59, professor de História da Igreja na Universidade de Münster. Essa obra aqui, ela tem... Lembrando que mais para frente, vou estar trazendo os outros 2 volumes, que você tem 274 páginas. Lembrando que aqui no primeiro comentário fixado, logo no primeiro comentário, eu vou deixar aqui o link abaixo para quem quiser estar cooperando, ajudando com o canal, quem quiser adquirir esta obra, tá bom? Vamos lá. Nós vamos para o sumário, não vamos demorar muito, porque o sumário é um pouco extenso, eu vou ser um pouco breve. Você tem aqui a seção 1, a igreja na era pré-constantiniana. Martin Ebner, Christopher Mask, esses aqui são os escritores, né? Lembrando que os 4 lá na frente são organizadores. Parte A, dos primórdios até a metade do século II. Primórdios, fontes e periodização do cristianismo primitivo. Narrativa do nascimento da igreja, questão histórica. Visão de Jesus e sua implementação pós-pascal. 2, complicado caminho rumo aos pagãos. 2 frações comunitárias autônomas em Jerusalém. O círculo dos 7, judeus marginalizados e pagãos tementes a Deus. Unidade e diversidade, concílio apostólico e incidente de Antioquia, variações da missão do cristianismo primitivo. Capítulo 3, rumo à institucionalização, concepções cristãs da comunidade no quadro das atribuições sociais, tendências paradigmáticas da evolução dos ministérios, os cristãos no Império Romano. B, de meados do século II até o final do século III. Você tem aqui a vida cristã em um mundo marcado pelo paganismo, expansão da nova religião do Império, autodefinições cristãs, situação legal, problema das perseguições, vida cristã cotidiana em sociedade pagã. Vamos avançando. Vida nas comunidades cristãs, cristãos e judeus, problema do judeu-cristianismo, mulheres e homens, comunidades locais, igreja provincial e imperial, iniciação na vida cristã, a vida litúrgica e religiosa genérica, ministérios eclesiásticos. Aqui, ó.
Seção 2, né? Bernd Koch e Alfred Schindler. Igreja Imperial até o final da Era Antiga. Igreja Antiga Estado, a Constantina Igreja, Invocação do Poder e Controvérsias Eclesiásticas. Vamos dar uma pausa aí, irmãos. Voltando o zoom aí para dar uma olhadinha. Tá. Surgimento dos patriarcados. Roma e Constantinopla. A Revolução Teológica e Dogmática. Surgimento do dogma trinitário, dogma cristológico, as controvérsias cristológicas, séculos 6 e 7. Agostinho, discussão sobre a doutrina da graça. Primórdio do monasticismo. Então, e anacoretismo, cenobitismo, monasticismo de Basílio Magno. Vamos lá. Seção 3, Idade Média Inicial. Você tem aqui, ó, germanos, celtas, irlandeses, anglo-saxões, germanos e fé cristã. A Igreja Ocidental. Você tem aqui, ó, Gregório Magno. As igrejas nacionais, esforços missionários, organização e ordem da igreja, iniciativas da reforma sobre os prefeitos francos. Igreja no período carolíngio, papas, imperadores, questões dogmáticas, igreja e reino, bispos e organização eclesiástica, monasticismo, sistema claustral, a missão, igreja vida cotidiana. Período dos otões e saliões, papas e reis, monasticismo e reforma, expansão do cristianismo, cristianização da sociedade. 5. Reforma da igreja e questões de investiduras. Objetivo da reforma da igreja, primórdio da reforma da igreja em Roma. Aqui, ó. O cisma, medidas reformistas sob Nicolau II, Gregório VII, revolucionário na sede de Pedro, Urbano II, consolidação da reforma, conflitos e concordatos com Inglaterra e França, conclusão da questão da investidura da Alemanha, Berengar de Tours e segunda questão de Eucaristia. Você tem aqui, ó, bibliografia geral, igreja na era pré-constantiniana. Vamos lá. A gente vai avançando porque a obra é muito extensa, então vai tomar muito tempo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Visão de Jesus e sua implementação pós-pascal. Logo na página 7. A abordagem é muito interessante, uma leitura fluida, tá bom? Leitura bem tranquila para qualquer linha, quem quiser ler. Ó. Teria Jesus realmente dado seu consentimento a toda a evolução tal como ocorreu após sua morte? Teria ele aprovado que uma parte de seus seguidores logo abandonasse o sinal sagrado de Israel, a circuncisão, que suas comunidades se distanciassem das comunidades sinagogais para seguir caminhos separados, que surgissem estruturas de governo com superiores subordinados? Essa questão de superiores subordinados é uma coisa que vai tratar somente quando a igreja é institucionalizada já no período de Paulo, né? Agora essa pergunta é muito interessante, porque Jesus praticamente não ensina que tem que largar a circuncisão, até porque ele viveu no período da lei. Então aí fica a pergunta: Jesus veio institucionalizar, veio fundar a igreja? Até porque a igreja, como diz, pós-pascal, mas é pós a sua morte e ressurreição. O que poderíamos extrair de Jesus no movimento, seu movimento como igreja, dentro do seu ministério ou após seu ministério, já que tem muitas diferenças? São perguntas que ficam lançadas aqui, ó. Em outros termos, a evolução até o surgimento da igreja cristã ocorreu segundo os propósitos de Jesus? Se for olhar o ministério de Jesus como igreja e o ministério de Paulo, a gente vai ver muita diferença, né? Ó, nenhuma dúvida, o ponto de arranque da entrada de Jesus em cena foi o senhorio de Deus. Era esse o tema central de suas palavras e da configuração geral de suas ações, mas é necessário considerar, no horizonte do judaísmo primitivo, o senhorio de Deus equivale a uma cifra que se refere a um projeto sociopolítico, entendido como realização terrena do axioma teológico. Deus domina como rei. Trata-se, portanto, da concreta convicção de Israel que reivindica a visibilidade material da dominação real de Deus nas estruturas terrenas. Vamos lá. Outro ponto que eu quero mostrar para os irmãos. Os cristãos do Império Romano. Aqui tem muitos pontos interessantes. Ó, vida na comunidade cristã entre homens e mulheres, já no período ali da igreja. Já está tratando praticamente no período, com certeza ali já de que vai tratar de Paulo também. Vamos lá, página 67. Deixa eu ver o ponto. Ó.
A era imperial até o século III deve ser vista de maneira geral como ponto alto de uma espécie de movimento de emancipação que, apesar de vozes críticas, projetou mulheres, principalmente na Ásia Menor helenística, em muitas e importantes funções na sociedade, como cientistas, empresárias e artistas. No cristianismo, contudo, as mulheres encontravam funções equivalentes de responsabilidade, principalmente em comunidades paralelas à maioria eclesiástica e hierarquicamente estruturada. A gente vai ver isso praticamente na, na setor missionário de Paulo, né? Aí você tem praticamente uma abrangência muito maior das funções das mulheres nas igrejas. Você tem assim o segmento de Jesus, no caso na igreja, né? Movimento de Jesus, mas não com tanta abrangência e tanta força quanto a gente vai ver ali quando Paulo está à frente já fundando as igrejas. No assim chamado Evangelho segundo Maria Madalena, conservado tanto em fragmentos gregos quanto coptas, redigido possivelmente no final do século II na Síria, é Maria e não Pedro que assume a função de comando do círculo dos apóstolos. Isso aqui lembrando que é um evangelho apócrifo, né? Disso se poderia concluir que havia ao menos alguns grupos gnósticos em que mulheres exerciam funções diretivas. Na mesma direção apontam também os Atos de Paulo e Tecla. Obra redigida por volta do ano 200 depois de Cristo na Ásia Menor, uma espécie de romance cristão sobre Paulo, quando lá se afirma que, tal como protagonista Tecla, designada como apóstola, havia mulheres engajadas no serviço de evangelização, ou então que, recorrendo ao exemplo de Tecla, tinham essa intenção. Aí vamos tratar aqui na época de Tertuliano, Orígenes. Vamos lá. Deixa mais uma parte para os irmãos aqui na leitura. Surgimento de patriarcados. Deixa eu ver aqui, ó. As questões dogmáticas dos papas. As questões dogmáticas. 213. É uma obra bastante profunda, irmãos. É uma obra acadêmica. Portanto, você pode ver que a linguagem é bem tranquila. Igreja e Reino. Vamos lá. Eu olhei aqui, acabei esquecendo da página. Tem tanto detalhe, aqui ó, 213, pulei a página aqui. É tanto detalhe que assim, você fica até meio perdido, porque é muito subtópico. As questões dogmáticas, né? Já antes da sua coroação imperial, exemplo dos imperadores cristãos da antiguidade tardia, Teodósio I e Justiniano, Carlos se imiscuía em questões de fé. A rigor, tais atividades de reis francos já remontam à época de governo de Pipino, o Jovem. A primeira vez que se tratou de uma questão dogmática num sínodo franco foi em 767 em Gentile, quando se apresentaram enviados bizantinos pedindo uma tomada de posição acerca da iconoclastia, ou seja, a dogma das imagens, né? Acerca das imagens, ser a questão, ou no caso quadros, principalmente quadros, né? A estrutura de decoração das igrejas de acordo com as imagens e quadros. Na questão das imagens da Igreja Franca, depois da decisão do Segundo Concílio de Nicéia, tomou 777 uma enérgica posição quando um grupo de teólogos engajados por Carlos Magno e sob liderança de Teodulfo de Orleans elaborou um parecer que se pronunciava contra a decisão do concílio, não economizando na polêmica com os gregos. Somente quando o reino dos francos se reconheceu como papa estava totalmente do lado dos gregos. Carlos retirou o parecer, permitindo que no concílio de Frankfurt se condenasse uma formulação favorável ao culto de imagens, que naquela forma não foi defendida nem no Oriente e nem no Ocidente. Aqui tinha aquele embate, né? Da colocação de imagens ou de imagens, né? Imagens de escultura ou quadros que representassem a fé cristã dentro dos cultos, dos templos. Vamos lá, mais a última parte aqui. Objetivos da reforma da igreja. O começo do embate da reforma, contra a reforma. A reforma da igreja do século XI,
que proveio da reforma monástica do século X, perseguia principalmente 3 objetivos: luta contra a simonia, imposição do celibato. Isso é até hoje, né? A Igreja Católica, tanto, diverge um pouco agora dessa visão, mas era praticamente, não que era tratado como um dom, era tratado praticamente como uma doutrina. Todo padre, ou papa, né, tinha que ser celibatário. E uma ação contra a forte influência dos leigos na Igreja. Desde os finais do século X, em geral, a ideia da liberdade da Igreja, isto é, a subordinação direta ao Papa, e com isso a independência do bispo e do administrador real, estava em conexão com a rejeição da simonia. O conceito de simonia remonta... Deixa eu pular aqui essa parte que é bem complicadinha. O conceito de simonia remonta ao episódio transmitido pelos Atos dos Apóstolos, em que um mago chamado Simão oferece muito dinheiro a Pedro para conseguir também as forças do Espírito Santo. Simonista, portanto, é alguém que pretende conseguir os dons do Espírito Santo mediante dinheiro. Entenderam, né, irmãos? Ambos, doador e receptor, tornam-se culpados. Ou seja, não está em negociação os dons do Espírito, principalmente a questão do Espírito Santo, em qualquer ângulo. Já bem antes do século XI, essa atividade foi ameaçada com a excomunhão. A ampliação do conceito de simonia, isto é, que não se condenasse o pagamento mediante dinheiro, mas também a consecução de um cargo espiritual mediante relações pessoais, promessas ou serviços, remonta ao Papa Gregório Magno, 590-604. Interessante. Tem muitos tópicos aqui interessantes, a detalhes, né? Escândalos dentro da igreja, contra-reforma, os motivos da reforma, motivos da contra-reforma. Ele não vai tratar aqui no período do iluminismo, né? Você pode ver que é uma obra que vai começar aqui a Idade Média, e o volume 2 vai tratar justamente, focar no começo da Idade Média ali em diante. Tá, irmãos? Tá aí uma obra sensacional, como vocês podem ver, uma leitura fluida e um tanto diferente de outras obras de história da igreja que a gente conhece. Tá? Mais pra frente vou estar trazendo o volume 2 para vocês. Tá aqui, História Ecumênica da Igreja, dos primórdios até a Idade Média, da Paulus Sinodal, edições Loyola. Fica essa dica para vocês aí. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.